Olá, 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 meus amores, tudo bom com vocês? Aqui é a doutora D, falando de qualidade de vida, de conhecimento, de autoajuda para você e para o teu pet também. Esses dias todos as pessoas têm me pedido muito para falar da metafísica da saúde. O que é a metafísica da saúde? É de como aparece a doença no seu corpo. A gente não é vítima de uma bactéria, a gente não é vítima de um vírus, a gente não é vítima de um câncer, nós não somos vítimas de nada. Elas simplesmente manifestam nesse corpo físico. Como é que faz isso? Isso começa lá longe no nosso corpo astral, isso começa lá longe no nosso emocional, isso começa lá longe nas crenças que estão instaladas no teu corpo, coisas que você não tem a mínima ideia de que acontece, só que tudo que está à sua volta, antes até de manifestar o seu corpo físico, começa a quebrar. Como assim começa a quebrar? Começa a quebrar. Quebra carro, às vezes a mesma peça. Quebra aparelho eletrônico, quebra portão, quebra encanamento. Cada coisa dessa, gente, foi pesquisada. Tem cientistas muito importantes e tem gente muito boa aqui no Brasil falando e fazendo metafísica da saúde. Então a gente tem que sair dessa coisa, eu tenho essa doença. Não, ninguém tem nada. Primeira parte da cura, eu não tenho nada. Eu estou assim, mas eu não tenho nada. Ai, doutora, mas é muito difícil de pensar assim. Não é, não. Imagina que o teu corpo é perfeito. Você vai ter que envelhecer e deixar esse corpo aqui embora? Claro, nesse instante evolucionário da gente, a gente não dá para ficar com essa roupinha para sempre. Porque isso aqui é um tempo experiencial, é um tempo que você vai passar aqui para aprimorar alguma parte, alguma coisa sua que você quis. Ninguém tá aqui para penar, ninguém tá aqui para sofrer, e muito mesmo que fez isso para Ciclano Beltrano. Não, você é você com você. Quanto melhor você ficar com você, mais saudável, e a sua volta também vai estar melhor. Isso que é quântica. Bom, vamos voltar lá para a metafísica da saúde. Até chegar num ponto que materializa nesse corpo físico uma doença, um monte de sinais vão dando à nossa volta. E as pessoas ficam muito desesperadas, mais ainda porque a gente não tem preparo nenhum para a doença, ainda é vista de uma forma dramática e, na verdade, a doença é um chamado para razão, para você acordar. Só isso. Não é para você sofrer. É por isso que as pessoas curam. É assim que o pessoal fala, nossa, depois que você passou do câncer, parece que você está tão melhor. Gente, eu tenho que aprender com esse troço, porque não é muito interessante você chegar a descobrir que tem uma coisa que vai tirar a sua garganta fora, né? Então eu fui atrás de olhar isso direito. Agora mesmo, tá? Há uma semana eu dei uma batida no meu dedo do pé, quebrou. Bom, na hora você pensa em todas as implicações que vai ter, que você não vai poder andar, dirigir, aquela coisa toda, um monte de coisa para fazer. Mas, por outro lado, eu parei para pensar que meridiano que passa aqui, que coisas que a vida tá querendo me chamar. Será que eu só fui descuidada mesmo? Será que naquele instante eu não tinha que dar uma acordada para alguma coisa? Ou acha que não funciona para mim? Imagina, eu não sou um ser ascensionada. Eu tô passando para vocês o que eu também tô aprendendo, que eu já aprendi também. Porque já deu tempo, 63 anos, quase 64, deu tempo de aprender um monte de coisa. Então, você manifesta no teu corpo físico. E aí você deve estar pensando, o que tem a ver com o meu cachorro, com o meu gato, com o meu passarinho? Tem a ver tudo. Porque tudo que está à sua volta está contaminado com a sua energia. Porque nós somos um campo eletromagnético. Você está emitindo constantemente, você está trocando constantemente com o meio que te cerca. E o nosso pet, como os nossos filhos, copiam tudo. E aí você fala assim, não é possível que esse cara fazendo xixi pela casa, não é possível que esse cara mastigando, não é possível que esse cara teve uma pancreatite, tá com uma disfunção valvular no coração. Não é possível. É possível. Porque quando eu começo a conversar, há anos eu faço isso, gente, eu não fiquei conformada que aquela pessoa tão legal pudesse ter um animal com tanto problema e ela estivesse sofrendo tanto. Foi quando começou minha busca
há 30 anos atrás. Por que isso? Para que para você, repetidamente, você tem um pet, um animalzinho com problema renal? Por que você, tá? Pô, você tá fazendo de tudo. Você tá no meu canal porque você tá fazendo alguma coisa para se melhorar. Você não tá assim, não vou fazer nada. Tá sim, você tá indo atrás. Eu tenho certeza que você tá fazendo meus exercícios de EFT. Eu tenho certeza que você tá ouvindo, você tá praticando. Eu tenho certeza disso, que você quer entender, que você quer melhorar, né? Então, como que essa pessoa, como você, né? Como você, vou dar um exemplo simples. Como é que eu, com tudo que eu entendo, com tudo que eu faço, um dos meus gatos, o Zé, que chama José Carlos, mas eu chamo ele de Zé, porque ele é um Zé sem vergonha, né? Começou a fazer xixi pela casa. Ele é castrado, todas aquelas coisas que a gente procura fazer para o cara não ficar zanzando, para não demarcar território. Diminui, não vai tirar. Não esquece que quando a gente castra, você só tira os testículos, você não tira o cérebro. Enfim, por que eu? Por que determinados lugares? O que tem ali que ele quer me chamar a atenção ou simplesmente evitar que aquela energia me contamine? Porque a gente não pode atribuir só uma sem vergonhice dele. Ele não sabe o que ele está fazendo. Ele sabe que ele está fazendo xixi, demarcando naquele lugar. Por que ele quer mandar naquele lugar? Por exemplo, no meu quarto, ele nunca fez nada. É específico. É específico. Então, vamos começar a pensar comigo. Então, gente, quando você tem um sistema de crenças, quando você não está bem com você, você não sabe. Você não está sabendo. Se você soubesse, você faria diferente. Está incomodando a sua vida, mas você vai tocando barco. Um dia eu melhoro, um dia eu vou ver que é isso. Você sabe aquela coisa que você não está bem lá dentro, mas há um tempão, não é de hoje. E aí você tem aquela pessoinha que é mais ou menos até do seu temperamento, é legal, é calmo, não importa. Você vai ver que eles têm o mesmo temperamento que vocês, hein? Não adianta você falar, mas eu sou tão legal e ele é tão terrível. Quanto você também gostaria de ser terrível ou gostaria lá atrás de ter sido uma jovem terrível? Isso tudo, a doença é o convite dessas reflexões todas, é o convite da sua autorreflexão, é o convite do seu autoconhecimento e é o convite de você e teu pet, a tua casa, a tua vizinhança, a tua família melhorar. Porque um monte de outras informações, um monte de outros e-mails já foi mandado pra gente e não viu. Ou a gente não quer ver, ou não caiu a ficha. E quando não caiu a ficha, minha mãe fica doente. O caso extremo são as doenças mais densas, mais difíceis de curar, o câncer e doenças destrutivas, degenerativas. Qualquer informação, para que está servindo para você? Para que serve? Como eu pego um monte. O pet com problema de coluna. Por quê? Para que serve? Para que serve doença renal? Para que serve doença... Daqui para diante, vamos combinar, gente. Você vai se perguntar para que está servindo? O que aquela pessoa está ganhando com aquilo? O que eu estou aprendendo? Se você não tiver pet, você vai ter esse desafio. Sabe aquela gripe que não cura nunca, que tá demais? Sabe aquela dor na coluna que por mais que você faça não cura? Vamos olhar. Então, essas próximas semanas, mediante o que vocês forem escrevendo para mim, eu vou gravar o vídeo falando daquilo ou de mais de uma coisa. E especificamente, então eu vou ver na média o que aquela semana o pessoal está pedindo. Mas eu vou falar de todos os sistemas. Só os sintomas, por exemplo, eu tenho uma dor no ombro. Eu vou falar do sistema articular, tá? E do sistema articular eu vou procurar pegar o que eu tenho aqui na minha clínica, porque eu não trato só as pessoas, eu tenho um pessoal meu maravilhoso que eu vou apresentar para vocês até, que trabalha isso para mim nas pessoas. Eu tenho gente especializada em tratar o magnetismo das pessoas, as doenças osteoarticulares, a acupuntura das pessoas. Então, eu vou ter a pessoa que vai me orientar, inclusive, porque eles são específicos. Eu não fiz nenhum curso para tratar fisicamente. Eu fiz cursos e eu estudei para tratar psicológica e emocionalmente as pessoas. Foi por isso que eu sou uma autoridade em falar que eu entendo o que eu estou fazendo, tá? Então, veja só.
como que aquilo chega em você. Então, você tem dor no pescoço crônica, você incha muito, dói o seu pé, dói a sua mão, dor de cabeça que não passa. Que padrão que é esse que quer chamar a tua atenção? Que tá chamando? Por que tem que chamar a atenção doendo? Porque de outra forma a gente não vê, a maioria de nós. E infelizmente agora, nessa modernidade, entre aspas, toda, toma-se remédio para combater tudo, em vez da gente olhar. Por isso que eu faço homeopatia. Agora mesmo que eu estava falando que eu quebrei meu dedo, aí o médico, é o que ele pode fazer com certeza, passou aquela lista de anti-inflamatórios, eu falei, tá bom, vou tomar, não tomei. Cheguei em casa, fiz as minhas fórmulas de homeopatia e tá maravilhoso. Em 2 semanas já colou o osso, tá muito bem, obrigada. Funciona? Funciona, primeiro, porque eu acredito, sei o que eu tô fazendo, estudei para isso. E tem um monte de profissional bom que pode te ajudar a fazer isso. Então, voltando, gente, escrevam. Escrevam do que vocês querem saber. Toda semana eu vou respondendo para vocês. É legal de vocês escreverem. Se não quiser escrever no Facebook, eu sei que o pessoal, a maioria está escrevendo no meu inbox, no Messenger. Tudo bem, vocês sabem que eu respondo tudo, tá? Às vezes eu demoro um pouquinho porque o volume é muito grande. Mas escrevam, porque a tua pergunta pode ajudar o outro que tá meio assim sem graça de perguntar, porque as pessoas têm um pouquinho de timidez para perguntar. Pergunte, tá? Infelizmente a gente não tem como ser anônimo no Facebook ou nesse portal. Então, pergunta no Messenger. Então, na média, toda semana eu vou fazer, tá? Só vou te dar uma pincelada do como que funciona, né? Vamos supor que você tenha o teu gato com problema renal, que é uma coisa super comum, além da pancreatite, umas coisas assim com rim. Rim é onde a gente guarda a autopunição, é o tribunal, é onde a gente guarda a mágoa, não é a raiva, é mágoa. Raiva em outro canto. A gente guarda a mágoa. E aí você pega um animal que tem predisposição a ter esse problema, já vem, o universo já está fazendo a coisa certa. Fatalmente, em alguma parte da vida, cedo ou tarde, ele vai manifestar uma doença renal. Uma degeneração, uma hidronefrose, uma cistite, uma nefrite, uma pielo, alguma coisa manifesta. E eu vejo agora que eles estão manifestando cedo, porque antigamente eles são os mais velhinhos. E eu digo para vocês que isso não é uma realidade para eles, porque veja, eu tenho 11 pessoinhas desse tipo aqui em casa, tudo velhinho, passaram pela vida sem nada. Então, eu comecei a ver que as minhas mágoas, a minha autopunição era trabalhável. Eu não estou cobrando de vocês que vocês têm que olhar porque vocês são isso, aquilo, não. Só o fato da gente olhar que existe de verdade essa condição emocional na gente, já é o começo da cura. Você não tem que fazer grandes coisas. Por isso que eu estou dando alguns instrumentos como a EFT para vocês. É só olhar. Então, depois que terminar esse ciclo de palestras que eu vou dar para vocês, tá? A gente vai pegar um por um como é que resolve com EFT, ou eu faço isso no próprio vídeo, ou eu faço depois. Mas eu sei que tem tanta gente usando já a EFT, fazendo e acontecendo e tá dando certo, tá? Que a gente vai conseguir. Para vocês que não estão conseguindo fazer a frase do EFT, me escreve, que eu vou te mandar a frase por escrito. Quer escrever no inbox? Escreve. Eu sempre vou responder, porque eu estou empenhada 100% em acordar vocês, em ajudar a ver esse mundo diferente, ver a doença diferente e viver bem, viver melhor. Eu quero ver teu pet morrer de bem velhinho, bem saudável. Por quê? E a gente vai, mas pelo menos enquanto estiver aqui, vamos viver bem. Vamos fazer disso aqui um transcurso legal. Fazer disso aqui uma vida bem, pelo menos em paz, tá bom? Então escrevam. Compartilhem bastante esse vídeo, porque tem um monte de gente que tem um monte de curiosidades e não tem ninguém que venha falar de pet e de gente ao mesmo tempo, só tem eu, que falo de como você vai liberar isso tudo em você, como é que você vai organizar tudo isso, você na forma bem prática, bem simplesinha, porque essa é a minha ideia, que tudo é fácil de resolver. Entenderam? Compartilhem bastante, peçam para se inscrever na minha lista de amigos e escrevam, porque aí a gente vai conseguir ajudar bastante gente, mesmo aquele que não quer, todo mundo vai ler o que o outro escreveu, com certeza. É uma pena porque estão escrevendo mais no Messenger, e aí eu não tenho como compartilhar de volta para o Facebook, depende só de vocês escreverem, mas tudo bem também.
é no momento certo, na hora exata que tudo acontece, né? Então façam isso, tá? Escrevam que a gente vai começar. Então você veja, eu falei para vocês de como é mais ou menos, e eu fui pesquisar desses gatos que têm problema renal. Geralmente são gatos, pode acontecer, claro, em cães, e os donos têm uma mágoa enrustida, e isso se já não estiverem manifestando também alteração renal, ou alteração de pele, ou vai manifestar, vai. E a gente chega naquilo, trata. No momento que as pessoas se tratam, aquele pet começa a recuperar. É muito lindo de ver, gente, vocês não têm noção como é gratificante fazer o que eu faço. É lindo de ver as pessoas ficarem bem, é lindo. Tá certo, meus amores. Escrevam para mim, compartilhem, se inscrevam na minha lista e vamos trabalhar, porque tem muito serviço pela frente nas próximas semanas. Beijo grande no coração de vocês, muita paz, muita luz.